Olá, estamos aqui de novo com o Sintonia. E hoje eu tô assim eletrizada pelo assunto, porque eu vou falar de algo que eu vou perguntar sobre algo que eu não conheço, mas que pode ser de interesse de muita gente. Nós vamos estar falando hoje de filosofia quântica e falando de relacionamentos quânticos. Não tenho a menor ideia do que seja isso. E a pessoa que eu trago hoje aqui, que vai só dar um oi para vocês, depois volta para mim, é o Frederico Thompson. Por favor, Frederico, fala um olá para os nossos internautas. Olá, internautas. Sejam muito bem-vindos à Sintonia. Estou muito feliz de estar aqui com a Beth. E Sintonia é essa consonância, estar junto e ligado à pessoa, né? Então, nenhum lugar melhor para falar de filosofia quântica. Pois é, essa palavra sintonia, você sabia que é o nome do meu CD? Ah, que legal! Eu tenho um CD todinho autoral, chamado Sintonia. E o curioso é que esse CD eu compus todas as faixas, com exceção de uma que é do Toquinho, que me cedeu os direitos para gravar. Eu recebi essa informação da canção, da letra, todinha, intuitivamente, não fui eu que fiz. Porque quando eu escuto uma música chamada Reencontro, ou Em Nome das Rosas, ou Alegria Plena, eu só posso ter recebido de Deus, porque não é possível eu ter tido aquela inspiração. Até partilho com vocês. Vão na internet, digita lá CD Sintonia Beth Ripoli e curtam comigo essa canção. E eu resolvi dar o nome do programa Sintonia, porque é o que eu trago aqui. Uma sintonia entre o meu convidado, entre você que está aí e entre tudo que a gente quer sintonizar neste mundo. Vou falar um pouquinho agora do nosso convidado, Frederico Thompson. Ele é filósofo quântico e vem desenvolvendo essa ciência que é nova, né? Através da observação de atendimentos individuais e da consolidação de 14 escolas filosóficas, como a PNL, hipnose, física quântica, psicologia, constelação familiar e 2 outras subdivisões. Na realidade, não dá para falar muito que o Frederico faz. Vamos ouvi-lo falar, porque é muito mais produtivo, né? E ele trabalhou com psicóloga quântica Bia Severino. Ah, que legal! E depois se formou em treinamentos de coach, hipnose e PNL. Frederico, eu sei que é um assunto que muita gente desconhece, a partir da sua entrevistadora. O que é realmente a filosofia quântica? Conte para o nosso internauta. Ok, internauta, eu vou começar pelo básico, né? Filosofia é amizade com a sabedoria, certo? E sabedoria é o que você faz, não só o que você faz, mas o que acontece com você. Muita gente fala, aconteceu isso comigo, não tem nada a ver com o que eu queria, mas tem a ver com você, aconteceu alguma coisa que está relacionado a como você está, como você está se colocando para o mundo. Então, filosofia é amizade com a sabedoria, quanta é a menor parte do átomo, que forma você, que forma o seu cérebro e toda a realidade ao seu redor. Ou seja, filosofia quântica é pensar no que você faz para fazer melhor de acordo com quem você é, certo? E para isso, para você chegar a esse conhecimento quântico do seu ser, você tem que entender como você funciona. E esse funcionamento seu é parte do princípio que assim como as coisas pequenas acontecem no grande, né? Você tem 1 bilhão de células do cérebro, de neurônios e 100 bilhões de galáxias. Você tem a distância entre uma parte do seu átomo e outra, a mesma distância de um planeta e outro. Nossa, é mesmo? Existe essa semelhança. Uhum. Então, você entendendo como funciona o elétron e o átomo, funcionam também os relacionamentos e as emoções. Então, muita gente fala, muitos estudiosos da psicologia vão falar sobre como uma pessoa funciona, dizendo assim, ele pensa antes de falar ou fala para pensar, né? Ou ele tem um tipo de temperamento ou outro, né? O que eu percebo é que assim, existem 4 tipos de temperamento que uma pessoa americana lá, que chama Ned Herman, ele escolheu falar, que são criatividade, ação, lógica e pensamento. Cada uma das pessoas tem uma forma funciona dessa forma, preponderantemente. Tem gente que, para se comunicar ou para pensar, ele se comunica, né? Como eu, por exemplo, como pessoas que trabalham às vezes com música, que criam, que têm uma criatividade muito grande, elas preferem, né, se comunicar quando vão fazer as coisas. Tem gente que precisa agir, que vai direto para ação. A pessoa chega numa cozinha, já vai, coloca uma coisa no forno, outra aqui, outra ali, para pensar, ela age. Tem gente que é lógica, preponderantemente
lógica, ou seja, ela precisa organizar coisas com começo, meio e fim, senão ela não faz nada, ela trava. E tem gente que é do pensamento. A pessoa do pensamento, ela pensa, ela vai realizar uma ação lá no finalzinho da equação, do que ela começou a fazer. E esses 4 sistemas são sistemas do cérebro. Só que eu percebi que o átomo funciona de uma certa forma assim. Então ele funciona assim. Agora, essa parte que funciona assim é o elétron. O elétron é do que é feito os seus pensamentos. Ou seja, como que você pensa para se colocar na realidade, tem essa relação de você se colocar para o mundo. Né? E quando às vezes uma pessoa funciona de um jeito e não entende que ela funciona assim, ela briga consigo mesma. Entra um caos do sistema, né? Interno, né? E às vezes ela atrai uma pessoa que é de uma forma com que ela não funciona e se sente oprimida porque apareceu uma pessoa na vida dela que não está de acordo com o que ela esperava. E às vezes o que ela esperava, ela tem que ser. Né? E às vezes o que ela, enfim, o que ela... Então, deixa eu só, não te interrompendo, mas interrompendo, é o seguinte, antes que você conte tudo de uma vez, responda minhas outras perguntas para a gente ir um pouquinho mais com calma, eu queria saber, existe a filosofia quântica e como você, Frederico, chegou a ela? Ah, ótimo. É muito importante saber, porque eu comecei a estudar a filosofia numa associação religiosa, quase virei padre. Pensa você aí, né? Que quase virei. Mas eu estudei toda a história da filosofia. Eu estudei a história do Platão, o Sócrates. A importância de se fazer uma pergunta, né? Desculpa, nossa senhora. Nossa pergunta Já viu isso? Isso é quântico, né? Ou seja, quer dizer, o celular está pedindo para eu sintetizar a história, que ela é muito comprida. Então vamos sintetizar a história. Então eu percebi que vários pensadores, eles falam um pouco sobre o ser humano, sobre você, sobre eu. O Sócrates fala, o Aristóteles, o Platão, todos eles, a própria figura de Cristo na história, as pessoas que falam do Descartes, todos esses pensadores, eles falam um pouco sobre mim, sobre você, sobre a Beth, sobre eu, e como a gente pode ter uma vida melhor. E todo mundo que fala, não só as pessoas que pensam, mas as religiões também, têm uma relação com o ser humano. Conforme essa relação é forte, mais aquela religião sobrevive. Né? Quando você olha com um olhar imparcial, você aprende a se colocar de acordo com pessoas diferentes, com diferenças. Eu estudei filosofia assim. Primeiro estudei a filosofia. Só que eu estudei numa associação religiosa, então eu achava que a religião era de uma forma só. E quando eu comecei... Eu estudei... Mas por que numa associação religiosa? Você era interno num colégio religioso? Eu participei de uma não era um colégio, era uma instituição que dava formação para as pessoas argumentarem quase como um padre para... Seminarista, por exemplo? Na verdade é o Opus Dei, né? Eu tive formação de lá. É uma associação que tem um olhar meio rígido de algumas coisas, mas eles se aprofundam muito no ser humano. Isso me trouxe uma carga filosófica muito grande. Só que depois disso eu tinha uma cabeça que o mundo funciona só de um jeito e de uma forma, de um certo tipo de crenças. Quando eu fui estudar psicologia quântica, com uma psicóloga que analisou o ato... analisou o ato. Aqui? Isso, a Bia Severino. Bia Severino? Isso. Eu estudei uma coisa que chama ontologia. O que é ontologia? É o ser das coisas, como as coisas funcionam. E metafísica, princípios primeiros e fins últimos. Agora, quando você analisa o ser na sua menor matéria e você percebe que ele é diferente do resto, você fala, bom, peraí, então tem coisas que na religião ela fala de uma forma e na realidade são de certa forma diferentes. Eu comecei a estabelecer essas relações e percebi que não só eu tinha algumas crenças que poderiam me limitar em alguns aspectos e em outros não, como as pessoas sem ter uma religiosidade tinham umas crenças limitantes. E isso faz quantos anos? Que eu saí faz já 10 anos. Mas você está investindo nessa filosofia quântica? Na filosofia tenho 15 anos de estudo, de filosofia quântica, que eu comecei a atender pessoalmente faz 3 anos. E você faz atendimentos individuais? Como é que funciona? Sim. A forma como que eu uso, que eu trabalho, é atendendo as pessoas individualmente. A pessoa senta lá, ela fala... É como se fosse um psicólogo, um terapeuta, um coach? Sim, mas o maior elogio que me fizeram foi: você me ajudou a pensar. Isso é ótimo, porque eu acho que está faltando um pouquinho, gente. Vocês não percebem que como as pessoas não estão pensando hoje em dia? Falam que não pensam, falam que não devem, agem de uma forma não tão adequada e se pensassem mais não estariam fazendo isso. Se você consegue isso,
tô dando nota 10 para sua atividade. Ah, muito obrigado, Beth. Essa é a ideia. A ideia é você levar a pessoa a pensar. A pensar, mas a pensar em si, em relação com o mundo e tendo em vista os resultados que ela espera. Só que às vezes a pessoa não sabe que resultado ela quer da vida dela. Isso é claro mesmo, né? A pessoa não sabe o que quer. Eu não consigo, não consegue o quê? Não sei. Não sabe nem o que quer quando crescer, não é? É verdade. Às vezes não percebe dentro do que faz o que ela pode fazer. Né? Quando a gente fala de potencialidades do que você pode, o que você pode é possível mesmo quando você está numa situação de aperto, por assim dizer. Ainda assim, você está olhando aperto só por um lado, porque a situação ela é ampla. E eu ensino as pessoas a mostrar, olha, você tem uma coisa que você esperava, mas não veio o que você esperava. Tem outras coisas que você pode conquistar. E que às vezes é melhor do que aquilo que esperava. Né? E a pessoa está credenciada, ela não sabe como. Por isso que eu sei. O que é estar credenciada? Credenciada é quando a pessoa sente que ela consegue aquilo. E às vezes a pessoa ela se esforçou tanto para conseguir uma coisa ou foi tão difícil que ela não percebe que ela já é capaz, né? Você mesmo, você tem inúmeras coisas que você pode achar que você não consegue e que você não percebe que de alguma forma menor você já fez. E você pode fazer algo melhor, só que não vai de repente ter um resultado incrível de repente. Pode ter um certo processo. E às vezes as pessoas não valorizam o processo. Eu não valorizei vários meus, talvez você não valorize próprios dos seus. Dentro da pergunta que a Beth me fez de como que eu nesse processo todo de me ver filósofo, eu percebi que desde criança minha família estava toda reunida e eu saía para pensar, mas é que todo mundo falava que eu era um perdido e às vezes eu me perdia, devia dar uma aflição enorme para uma mãe, o filho de 3 anos some, mas ele está pensando, né? Quer dizer, depois de 30 e poucos anos... Isso tem acontecido, né? Que os pais acabam não compreendendo as crianças, as necessidades que elas têm, as atitudes que elas tomam, tem que ver muito além da criança peralta, muito além da criança que não quer estudar. Ela tem outras coisas. No seu caso, era sair para pensar. Sair para pensar, Bacana. E depois que eu percebi que eu não estava pensando em qualquer coisa, eu estava pensando em como ajudar, estava pensando em como as coisas funcionam, como me coloco melhor para as coisas. E depois que eu entendi que eu tenho essa forma até de temperamento e ele funciona assim, melhor eu consigo fazer palestras, enfim, atender as pessoas e mostrar para elas como elas funcionam e como a realidade está dando possibilidades dela ter satisfações, né? Mas se você não entende, você, por exemplo, não sabe tudo que você é capaz de fazer, quando acontecer alguma coisa do seu favor, como é que você vai identificar que isso é bom? Se você não sabe o que é bom para você. Então, é uma coisa que eu falo de autoconhecimento, ou seja, conhecer-se, leva você ao autorreconhecimento, a reconhecer-se como agente da sua vida, mesmo dentro das dores, das chateações, como você, às vezes, você está querendo ir para um lado e não deu certo, mas, cara, não tem só um certo, tem vários. Tem várias possibilidades. Quais você pode ter um certo resultado? Uma coisa que você falou aí sobre a dor. A maioria das pessoas acaba rejeitando a dor, não quer sentir dor. Nenhuma. E eu, que estudo antroposofia faz 26 anos, a última sessão que nós tivemos com a doutora Ana Paula Cury, ela diz o seguinte: a dor são partículas da sabedoria. Quando você se confronta com a dor, você acolhe a dor e vai aceitando e deixando ela ir se minimizando, você vai se tornando mais sábio. E se você rejeitar a dor, o que acontece? Ela vai te assombrar sempre. E é isso que você está falando, as pessoas não querem esse contato, né? A vida não é só céu azul, né? É verdade. Tem dia que chove, não tem? É verdade. Isso é importante. Tem até um exemplo que eu vou te dar agora, que ele é meio forte, assim, mas eu acho importante você falar. Eu atendi uma pessoa que tinha uma depressão e ela tinha vontade de se suicidar, às vezes. Questão das dores, né? E a pessoa, ela tinha... Ela falou, nossa, eu tenho prazer em me mutilar. Eu falei, nossa, parabéns. Eu falei, parabéns. Aí ela parou assim, eu falei, bom, você não se dá prazer nenhum, você fica muito tempo parado. Se algum prazer que você tenha é só esse, alguma coisa boa existe. E aí você acaba que revertendo a polaridade da pessoa. Porque ela via mérito nisso. Ela acabou vendo que poderia ser de outra forma. Ela podia fazer outra coisa. Exatamente. Só que às vezes a gente não chega a esses extremos. Nossas chateações com as dores têm um certo que eu chamo de efeito hipnótico. De você ficar muito no, cara, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cara, mas o que você tem? Olha tanto que coisas que você já tem na sua vida. Olha o tanto que você já teve de progresso. Através da sua vida, do jeito que ela foi. Às vezes não foi um mar de rosas, mas olha tanta coisa que você já tem. Né? A gente diz que o agradecimento começa com eu tenho um teto para morar. Isso já é uma coisa. Não, isso que você acabou de falar. Se a pessoa está ali conversando com você, já é uma bênção, porque ela está viva.
A vida é um milagre, não é? Você já chegou até aqui na sua vida inteira. Quanta coisa você já não fez? Quantos seus amigos seus ou pessoas que você conhece já não estão mais aqui? É reconhecer isso, né? E assim, esse reconhecimento, ele não é só importante para, enfim, entender. É para você conquistar mais. Faz parte da sua conquista, o seu reconhecimento. Ele, de certa forma, o reconhecimento ele te traz a satisfação para ir além. Né? Para se dedicar mais, para receber mais. Né? Porque tem até um vídeo que eu falo sobre dar e receber, que os dois são importantes. É importante saber dar. E é importante receber para deixar o outro te dar algo dele. E ele se sentir reconhecido. Isso aí eu preciso praticar, sabe? Porque eu adoro dar, assim, partilhar conhecimento, coisas materiais, mas na hora de eu receber de alguém... Às vezes trava, né? Não, eu acho que eu estou dando trabalho, sabe? Eu realmente preciso exercitar. Eu queria confessar para vocês, estou trazendo aqui o Frederico, e eu vou ganhar uma sessão com ele, gente. Eu estou super ansiosa. Amanhã eu vou começar a aprender sobre filosofia quântica, sobre relacionamentos quânticos. E agora, que todo mundo está esperando por esta resposta, conta pra gente o que são relacionamentos quânticos, mas com calma, para que as pessoas entendam. Fala bem devagar, para que elas possam captar. Tá bom. Então, gente, eu vou aqui com calma, tranquilo, vou falar sobre os relacionamentos quânticos. Ok. Os relacionamentos quânticos funcionam assim. Dentro dessas 4 lógicas do cérebro que eu expliquei agora, criatividade, ação, a lógica e o pensamento, dependendo do estágio que você está na sua vida, a infância, a adolescência, a maturidade ou a velhice, você atrai uma pessoa que vai te tranquilizar para você viver um novo momento na sua vida. Tudo isso é uma explicação de como o elétron sai do tempo e do espaço, depois ele volta. Calma, que eu não vou entrar em todos esses assuntos, que é muito complexo. Mas acontece que assim, eu tranquilizo as pessoas para quê? Quando uma pessoa ela é muito criativa, ela fala, ela gosta da novidade e ela está começando a ter que fazer uma coisa maior, às vezes aparece uma pessoa na vida dela que é lógica. Isso é uma coisa que chama-se de lei de atração, mas não é só isso, é como a realidade funciona. Ou seja, ela atrai aquilo que ela precisa, ela acaba atraindo de certa forma para dentro do processo do que ela está vivendo. Então, às vezes você é uma pessoa que fala bastante, ou você está querendo criar alguma coisa bacana, às vezes aparece alguém que é mais centrado, que pode ser um chefe, pode ser um amigo, pode ser um namorado, pode ser... Enfim, é amplo, é assim como as pessoas aparecem. Você é uma pessoa de muita ação, às vezes te aparece uma pessoa que é o contrário, que ela é mais uma camomila, assim, é um pensamento. É mais tranquila. Nunca ouvi falar isso, uma pessoa é uma camomila, é mesmo? A pessoa é tranquila, a pessoa ou é pilhada e outra é tranquila. Aí você fala, nossa, como é que elas estão juntas? No trabalho, no emprego, seja onde for. Elas estão juntas porque existe uma complementariedade, existe uma ligação. Então, dentro dessa lógica, você tem 2 tipos de atração, de como você chega às pessoas. Aí que entra o quântico. Tudo isso é complexo, não é uma coisa simplesinha. Mas assim, o ser na sua menor partícula, ele pode funcionar como uma onda, como coisas circulares, que é o feminino, ou como uma partícula, que é como se fosse um raio laser, assim. Né? Uma pessoa que funciona como uma partícula, ele é mais masculino, é homem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples de entender. O homem, ele tem um desejo e um resultado. Ele vai no shopping, entra em uma loja, compra uma roupa. Ele é definido. Não? É 1, 2. Né? A mulher, ela entra em 3 lojas no shopping, vai em 5 e leva 15 roupas. E tá com o guarda-roupa. Não era o que ela queria. Nem todas. Algumas outras não eram, mas um desejo, vários resultados. Né? Então, quando a gente espera alguma coisa, todos os homens com mulheres têm esses 2 tipos de desejo. Mulher, evidentemente, é predominantemente o feminino, as ondas. E o homem, predominantemente, o masculino. Agora, quando você tem essa integração, é que você vai conquistar alguma coisa, transformar alguma coisa em realidade. Né? Um homem que, de repente, usa muito mais a intuição, que é um pouco feminino, ele não necessariamente é homem, é gênero que está sendo... Mas quando ele usa mais, ele tem a capacidade de um desejo, mas quando precisa usar a intuição, ele tem mais facilidade. Entendi. A mulher, quando ela usa mais a intuição, mas ela é mais centrada, mais um 2, ela tem mais a facilidade de concretizar as coisas. E quando você alterna isso de acordo com como cada um funciona, é que você tem um entendimento da vida delas, que tem uma infinitude de significados dentro de como isso funciona dentro de cada um. Isso é uma análise muito profunda, que a pessoa às vezes senta lá, ela acha que 1 hora acabou a sessão dela, eu estou a semana inteira dando voltas.
em cada uma das 14 escolas filosóficas para saber como ela se enquadra e como ela está se colocando para o mundo. Então, nós vamos falar já das escolas filosóficas e a gente vai entrar num intervalo, porque aqui esse bate-papo é super rápido. Super rápido. E, na realidade, a gente fica aqui quase 1 hora e faz assim, né? É, e sempre incrível. fala assim, precisa voltar para falar de novo, né? Vamos lá, vamos perguntar aqui vamos entrar com o intervalo agora e na volta a gente entra com o BBB, tá bom? Ó, eu vou só pedir para você, quando você for falar dos relacionamentos nessas diversas fases, como nós vamos ter vários aqui para assistir e muita gente não capta tão rápido, fale um pouquinho mais devagar. Eu falo super depressa e já me chamaram a atenção. Ó, Beth, vocês falam muito depressa no programa. Então vou estender isso para você, Frederico, ótimo, tá? ótimo. Vamos lá. Desculpa. Intervalo, nossa. É acusado de ter recebido R$200 mil na campanha para a Câmara em 2010. Afirma que todas as doações de campanha estão de acordo com a lei, devidamente declaradas e aprovadas pelo TRE da Bahia. AltV, que beleza, 15 anos AltV, 15 anos, aqui a gente veste a camisa, olha aqui a gente veste a camisa. AltV, 15 anos de história, eu, Sérgio Oliveira, apresentador do Futebol Alternativo TV, faço questão de vir aqui, dar parabéns ao nosso grande Alberto Luchetti por essa ideia genial, há 15 anos atrás, quando nem tinha YouTube, Facebook, Orkut, MSN, todas essas coisas que vocês modernos hoje usam, a AltV lá atrás juntou tudo isso e criou uma emissora revolucionária. A Luchetti criou uma emissora revolucionária que você pode participar, mandar seu xingamento, mandar sua notícia, mandar seu comentário. E é um orgulho muito grande fazer parte dessa história. Eu tenho 13 anos de AltV já, Futebol Alternativo TV, 10 anos esse ano também. Muitas histórias, muitas torcidas passaram pela AltV. É muito legal ser o cara do esporte aqui na AltV. E é por isso que eu estou aqui para dar esses parabéns, que 15 vire 30, que vire 45, que vire 50 e que eu continue aqui já de bengala apresentando o programa da AltV. Parabéns, Luchetti, parabéns, AltV, parabéns, equipe, parabéns você, internauta, que prestigia a AltV diariamente, agora no Facebook, no YouTube, mas prestigiava no chat lá atrás também, certo? Parabéns, AltV, muito importante, 15 anos de história, vamos comemorar, que é muito importante. Valeu. AltV. Eu sou o Ronaldo Luiz, jornalista e apresentador do Agropapo aqui na AltV. E quero convidá-lo para você acompanhar o Talk Show do Agronegócio todas as terças e quintas, das 11 às 11h30 da manhã, aqui na TV da internet. AltV. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? AltV. De volta aqui ao Sintonia.
que hoje eu trago Frederico Thompson, um jovem super antenado, culto, estudou todos os filósofos, estou aqui nadando nessa sabedoria. E ele veio falar sobre filosofia quântica e relacionamentos quânticos. Antes de voltar para ele, eu quero saber com a produção se já dá para entrar o BBB, dá? O BBB de hoje veio falar sobre ajuda ao próximo, que foi uma coisa que ele falou de dar e receber. Se a gente tiver uma centelha no coração que nos faça atuar em prol do nosso próximo, não é que a gente faz isso para ter resposta, ter de volta, mas esta resposta e esse de volta estarão com a gente. Vamos lá! Olá, continuando a nossa série Pocket Vídeos da BBB, Beth Brilho Batom. Hoje eu vim dar uma dica, como é que a gente pode se sentir bem. Lógico que a gente quer um monte de coisa boa para nós mesmos, para a nossa vida, ao nosso redor, aos nossos familiares. Agora imagine você, se você ampliar esse seu desejo de querer o bem, indo em direção de pessoas carentes, ou de fazer parte de uma entidade, uma associação que já esteja engajado em algum projeto do bem. Eu dou uma dica. Eu faço parte do Amigos do Bem, uma entidade que já tirou mais de 60 mil pessoas da miséria no Nordeste. É capitaneado pela Alcione Albanese e é muito fácil ajudar. Ela já conta com 5 mil voluntários e você pode ser mais um. Imagine-se ajudando crianças que não têm água para tomar. O banho, então, nem pensar. Se você ajudar essas pessoas, certamente você vai estar contribuindo para um mundo melhor e aquilo que vai bater aqui no seu coração vai ter um efeito muito benéfico no seu dia a dia. Experimente fazer o bem e você vai ver que ele retorna para você. Até mais! E aí, deixei o meu recado, hein? Fazer o bem só nos engrandece. E aqui estamos com o Frederico, que também faz o bem através do seu estudo, de partilhar e ajudar as pessoas. Frederico, no começo da nossa entrevista você falou de 14 escolas filosóficas. A gente não vai ter tempo para falar de todas. Escolha uma que você queira discorrer ou que você sinta que tem mais eficácia ou você se identifica mais. Tá bom. Eu vou falar sobre 3 escolas, na verdade, que são juntas, consolidadas, que o pessoal estuda pouco essas pessoas porque eles são do século XII, ok? São 2 filósofos árabes, Ibn Sina e Ibn Ahmed. Um fala que o mundo se dá através de possibilidades, né? Que de repente a plantinha, a semente, ela é uma possibilidade de uma árvore e ela vai crescendo conforme ela se conecta com o mundo, vai pegando energia daqui ali e vai crescendo, né? O Ibn Ahmed, ele é outro que ele fala sobre o seu entendimento de Deus, e olha, ele era árabe, tá? Ele tinha muçulmano, ele tinha que ser sempre feito através do ser. Primeiro vem o ser, depois como as suas crenças religiosas se colocam no meio desse ser. Certo? Legal. É legal, né? E isso tudo, um outro sujeito que era italiano, que era o São Tomás de Aquino, ele pega e fala tudo, a realidade tem um ato de ser que é atual e as possibilidades junto. Então, assim, a nossa vida tem essas possibilidades, né? Tudo que a gente realiza tem essas possibilidades. Então, as possibilidades são o que você tem nesse momento. Eu vou fazer um pequeno exemplo aqui, que ele é muito profundo, que é o poder ser, ele é mais forte que o poder, mais forte que o ser. Se eu falo, por exemplo, que, Beth, você é advogada? Você vai dizer, não sou, mas você joga fora o direito e acabou, na sua cabeça isso está fora. Agora se eu falo, você já foi advogado alguma vez? Você pode pensar, putz, fui quando comprei uma casa para você ler um contrato, então um pouco eu fui. Então quando eu falo que você pode ser, o pouco que você foi vem à sua cabeça, mas não te domina. Agora quando eu falo assim, você é apresentador, você fala, sou. Nesse momento você está sendo. Eu estou apresentadora. Exato, mas assim, quando você fala eu sou, você se limita ao que você fez até agora, mesmo que agora seja apresentar. Mas o que você fez até agora. Quando eu falo você pode ser, você pensa no que você fez e o que você ainda pode ser. Então é muito mais completo. Você tem uma percepção da realidade melhor através das possibilidades.
entendendo que o poder é a potência, a capacidade, e o ser é como as coisas como elas são. Então agora eu vou fazer uma brincadeira, pode? Manda ver. Assim, você falou, você pode ser... Gente, eu tenho um sonho, eu não vou largar o TV porque eu amo, né? Mas eu posso ter um programa em televisão aberta, não posso? Pode. Eu posso. Não que eu vá ser a Hebe Ripoli, porque ela é insubstituível. Mas é uma coisa que eu posso ser. E nesse momento já está sendo como possibilidade. Eu já estou lançando essa semente no universo? Sim. Quanticamente já estão acolhendo o meu desejo? Não só nesse momento, mas em tudo que você tem feito como programa de... Então eu deixo aí para vocês internautas para torcerem por mim. O universo está recebendo isso aí. Eu quero ir para uma televisão, além da OTV, em que eu possa trazer meus músicos, pôr música, falar sempre do bem, tá? Porque se um dia vocês descobrirem que tem uma coisa de ruim no meu programa, pode escrever para mim que eu vou me redimir. Continue, você estava falando uma coisa interessante, eu te interrompi, mas eu tenho que fazer isso, tá? Não, tá ótimo. Então, das 14 escolas filosóficas, essas duas do século XII eu gosto bastante. Mas existe uma coisa no René Descartes que dizem que ele é muito fechado. Ele é uma coisa ou outra, né? Dentro dessas possibilidades ele seria o mais tenso. Mas ele tem uma coisa que ele diminui uma sentença. Quando você tem, por exemplo, uma variável oculta, você diminui, você sabe aquele negócio, aquele sistemazinho que você aprendeu de matemática? 2x mais sei lá quantos y é igual a tal. E aí você tem duas equações, você vai diminuindo até que você descobre a variável. Isso a gente faz de uma certa forma terapeuticamente. E a variável é sempre que você acha que o mundo não te entrega. O mundo ainda não me entregou isso. Tá, e que mais o mundo? Aquilo. Então a gente vai pegar todas as suas emoções, reduzir aquilo que te incomoda e ver como você pode ter uma vida melhor através do que você ainda não sabe que está te atrapalhando. Poxa, que interessante, hein? É? Nossa. E você está falando de Descartes do século XVII e ninguém olha desse jeito. Cadê os sábios do século XXI? A gente só tem sábios de séculos atrás. A gente está precisando criar novos sábios, né? Para poder dar um jeito nessa coisa que está aí. Muito bom. Tem um assunto aqui que fala... Qual o olhar da filosofia quântica diante das relações familiares? Ok. Como funciona? Essa é uma pergunta incrível. Os seus pais, os meus, o da Beth, são o motor metafísico da sua vida. Conforme eles valorizavam ou desvalorizavam algo quando você era criança, adolescente e até hoje, isso tem uma forma de... isso gera a sua percepção de mundo. E às vezes gera crenças limitantes e outras crenças potencializantes. A crença potencializante é aquilo que você sabe que é capaz de fazer e faz. Então você acredita que consegue e faz. A crença limitante é assim, me criticaram quando eu tinha 3 anos por causa disso. Aí você não faz porque é como se não tivesse... Plasmou na sua alma aquilo, né? Meio que, mas é uma crença. Às vezes seu pai não fazia isso, sua mãe de repente não faz, mas você é capaz de fazer. E aliás, tem certas coisas que você espera dos seus pais que você acaba virando genial sem ter o apoio deles. Eu queria a atenção do meu pai e da minha mãe. Eu queria carinho do meu pai e da minha mãe. Mas não tendo, você acabou dando carinho para todo mundo, porque você esperava e não percebeu que você se credenciou a ser uma pessoa, nesse caso, mais carinhosa. Mas você pode trocar carinho por atenção, enfim, cada um dentro da sua profissão, da sua vida, desenvolve a sua vida de acordo com não só o que recebeu de presença, mas pela ausência com que ele se fez. Vou te dizer uma pergunta que é meio pegadinha de propósito. Vamos lá. Quanto do átomo você acha que é energia? Total. 1%. Ah, é? 1% E eu do chutei, átomo. né? Porque eu não saberia responder, nem pensei para responder. Vamos lá. E eu também, quando eu vi isso, eu fiquei abismado. 1% do átomo é energia, o que é o energia, o resto? resto é vácuo. Vácuo? É vácuo. Nossa. É nada, ou seja, você está sem o emprego, sem a pessoa que você amava, sem qualquer coisa que seja. Você pode estar olhando para a parte que não te resolve. E essa parte é muito ampla, 99%. E 1% só do que você quer, dentro do espaço, já é capaz de te realizar. É? Então você tem... E o que tem que fazer para aquele 1% efetivamente acontecer? Olhar para você. E para o que você realmente quer. Né? Eu tô aqui do lado de uma pessoa que realiza comunicação, palestra, música e um monte de coisa. Você pergunta para mim se ela faz isso tudo ao mesmo tempo. Ela tá tocando piano aqui agora? Não. Mesmo uma música, ela só é capaz de existir dentro do espaço. Porque se você tiver um monte de nota tudo junto, isso vira barulho, não vira música. Verdade. Não tem harmonia. Né? E temos uma pessoa que não só usa intuição, como usa seu poder feminino e tudo isso junto. E nós estamos aqui. Gente, que é isso? O cara fazendo elogio pra mim aqui assim. Isso que você tá falando, vale me citar, que eu tive aqui um entrevistado, Márcio Nami.
e uma das grandes contribuições que ele deu para mim, fora do programa, foi citar um livro que eu já comprei, já estou lendo, chamado Essencialismo. Eu nunca tinha ouvido falar desta palavra. Essencialismo. Essencial, a gente sabe o que é. Primeiro capítulo do livro, eu já comecei a mudar as minhas atitudes, isso que você acabou de falar. Ela não pode tocar piano, entrevistar ao mesmo tempo. Claro que não. Porém, a gente esqueceu o que são as prioridades, porque a gente chama de prioridades ao invés de prioridade. Prioridade é uma. A gente acaba estabelecendo prioridades, então tem um monte de coisa que você tem que fazer. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, vem ao encontro do que você está dizendo, não é mesmo? Verdade. Agora, me conta uma coisa, como que a gente lida com os sentimentos de culpa e aprende a transcender as emoções negativas? Uau! Transcender emoções negativas. Eu vou falar uma coisa meio esquisita para você que está aí do lado, mas eu não acredito em energia positiva e energia negativa. Energia é energia. Ela é negativa quando ela estiver fora do que você espera do mundo, certo? Só que tem certas ocasiões em que você tem dores que acontece alguma coisa parecida com algo que foi chato para você, você vai diminuir a sua frequência, né? Aí seria a energia negativa, como a gente chama, é claro. A gente chama de energia negativa, mas você vai ficar para baixo, down, né? Na verdade, sempre que você está para baixo, você não está olhando para o que você é capaz de fazer, mas para algo que você não é capaz e provavelmente está sendo exigido de alguma forma. Autoconhecimento é uma coisa que te livra disso. Você entende seus limites, como você se integra com outros. Aceita, né? Aceita os seus limites. E o reconhecimento próprio ele é importante para você também reconhecer o outro sem colocar os méritos do outro em cima da sua cabeça, né? Uhum. Né? Toda mãe às vezes tinha falava, tal pessoa tá assim, você como é que você tá? Você falou, pô, mas não ele é diferente. Comparar não funciona. Não pode, né? não adianta, ele é outro, ele tá em outra circunstância, ele é outra pessoa, eu sou único, eu tenho assim, eu funciono assado. Então isso aqui, eu sei fazer, isso aqui nem tanto. Né? Eu vivo de filosofia, se eu tiver que resolver toda a minha vida, eu não consigo pensar para ajudar as pessoas. Mas eu entendendo que outra pessoa é boa no que ela faz, ela pode trabalhar junto, tudo bem. Agora a culpa, ela é meio que, ela é um veneno, sabe? A culpa é como se você olhasse para você com um olhar de desmerecimento. Tipo, eu não deveria ter feito isso. Cara, você fez. Então o motivo tá bom feito. Tá feito. E um motivo o tempo bom não volta. Tudo que você faz de bom e de mal, você e qualquer um tem um motivo positivo, que você espera alguma coisa. Só que de repente a realidade não estava dispondo daquilo daquela forma. Né? Nossa, eu deixei uma pessoa que eu gostava no relacionamento. Estou me sentindo culpado pelo que eu falei. Estou me sentindo culpado pelo que eu fiz. Cara, você ainda deseja muito da vida. O que mais ainda você não tem, que você está olhando só para a parte que ainda não funcionou. Através do seu olhar, você consegue desfazer essa culpa. E através da metafísica, ou seja, os princípios do que você fez, o porquê e o para quê, olhando para outras realidades da sua vida, você se livra dessa carga que nunca leva a lugar nenhum. E digo assim, a culpa ela tem o mérito de querer te posicionar de novo para algo que não deu certo. Nem tudo que você quer é certo. Ou só tem um jeito de fazer. Uhum. E a culpa é aquilo que vem para dizer, então isso está errado. Só que se você ficar preso na culpa, você não está olhando o que você pode fazer, com quem você é. Uhum. E aí você se atrapalha. E não precisa. E eu tenho até um pensamento que eu acho assim, todos nós fazemos o melhor que podemos naquele momento. Com os recursos que tem, com as ferramentas que tem, com os conhecimentos. Se não foi a melhor forma e houver uma possibilidade atual ou no futuro de remediar, de refazer, de contornar, aí vai estar a sabedoria. Você perceber que fez algo que não devia, foi lá e consertou. Ou, por exemplo, pais, não falam, porque meu pai fez isso comigo. Os pais não têm manual, gente. Tem um monte de livro aí, mas nenhum é um manual. Olha, este é o certo. Cada filho é um filho. Sim. Não é? Muita gente fala, eu sou assim, então não me sinto culpado porque foi porque meu pai e minha mãe fizeram isso. Não, na realidade você é assim porque você, se teve alguma coisa lá na tua infância, com a sabedoria você vai adquirindo conhecimentos para transformar. Tá? Não adianta pôr a culpa no outro ou tirar a sua própria culpa de algo que você fez porque você não transformou.
Desculpa esse adendo, mas eu falo pra caramba, né? Eu até roubo o tempinho do meu entrevistado. Muito bom. Dá aqui o link para poder, se as pessoas quiserem te assistir. Vai sair na nossa vinheta ali, mas fala para mim, para eles. O link eu tenho... Onde tem vídeos, tudo. Sim, eu tenho o meu canal no YouTube, que é o Frederico Thompson, em Filosofia Quântica. Eu tenho filosofiaquântica.com, que eu tenho o site, que eu tenho uma parte do meu conteúdo. E no Facebook eu tenho o facebook.com/filosofia quântica. Né? Esses são os links que eu tenho. Eu tenho o curso, que é o Relacionamentos Quânticos, que a gente tem conversado, o que a Beth falou agora, de culpar os pais. E assim, quando você vai entender os relacionamentos, como funcionam os temperamentos de um e de outro, e o seu, você percebe que só de entender isso, já tem coisa que você não tinha como esperar de um nem de outro, porque é diferente. Né? Foi um adendo muito importante. E às vezes você, dentro do que você se coloca, isso é muito importante. Então, nas redes sociais eu falo bastante sobre isso, eu falo sobre espaço no local, sobre conexão, sobre o entrelaçamento, quando as pessoas estão ligadas. E numa palestra, você trata de um assunto específico, e você tem assunto pra caramba, vou combinar, né? Assunto. Você escolhe um tema para desenvolver ou você dá uma pincelada em vários assuntos, quando você é contratado para uma palestra? Geralmente, nas palestras, eu pego o que a pessoa que quer palestrar quer falar e pego o meu conteúdo e encaixo ali. Eu tenho uma palestra, por exemplo, que chama Seus Objetivos Estão Vivos e Mortos. Não entendi a primeira palavra? Os seus objetivos estão vivos e mortos ao mesmo tempo. Uau! Sério? Dessas 14 escolas que eu falei, eu explico todas elas e termino com os quânticos. Com Jung, com Freud e com os quânticos, né? Com os psicólogos e as pessoas quânticas, porque é um pouco sobre liderança. Como que o que você espera já está dentro de você, respira, tá tudo aí. Aliás, já que você lembrou, quase que termina o programa porque assim, ó, esse livro, Autoconfiança, o Oxigênio da Vida, respira. Tá tudo aí? Já está indo para a 2ª edição. Parabéns. E ele tem ajudado muitas pessoas para se rever. Para entender que tudo que aconteceu na vida delas não foi só um mal. O mal, meu mantra, é um bem deslocado. Aquilo que foi mal lá atrás, hoje pode se transformar num bem. E eu vou dar para você o melhor que tem em mim. Porque a Ariana não escreve só um livro. A Ariana escreve um livro, põe um CD dentro e compõe ainda, né? Apesar de que eu coloquei o James Taylor com aquela música You've Got a Friend. Que agora eu posso até cantar para você. Pode. E para sua assessora Flávia, porque eu me disse assim, a gente está conectado, né, Flávia? Sim. Tem pessoas que a gente conhece, a primeira vez que vê na vida, eu falo assim, não, já conhecia. E tenho certeza que a gente já se conhecia de outro lugar. Sabe Deus onde, né? Então eu queria oferecer para você o meu livro e que ele possa, eu seja uma pessoa tão preparada, mas possa ter um eco no teu coração. E eu já vou me sentir bastante feliz. Bom, o nosso tempo está acabando, é uma pena, né? Mas eu queria que você dissesse calmamente para os nossos internautas uma mensagem que possa preencher o coração de cada um. Muito bem. O que eu tenho para dizer a você é o seguinte: o que resolve tudo na vida é o amor. E o amor. E o amor próprio é o começo desse amor ao outro. Amar você não quer dizer, eu gosto só de mim só pelo que eu sei fazer bem. Mas é o carinho com que você é capaz de fazer, com o que você tentou e não deu certo, com os seus erros, com as suas falhas, com as suas dores. O autoconhecimento, ele tem que te levar ao autorreconhecimento. Reconhecer-se para as pessoas, na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares, reconhecer de si. Aí você se conecta com a sua essência. Aí você tem a entregar para os outros o que é o seu melhor, certo? E esse autorreconhecimento vai te levar para lugares que você nunca imaginou, mas estão dentro de você, dentro do que você deseja, né? Olhar-se e entender-se é o que tem de melhor que você pode ter, acho que, na vida. Eu vejo dessa forma, espero que você entenda assim também. Espero ter passado uma parte dos Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu ao ouvir você, veio uma frase aqui, assim. Parece que o reconhecimento que você está falando é uma longa viagem, mas que está muito próximo, que está dentro de você mesmo, não é? E o reconhecer é conhecer 2 vezes. Sim. Por isso que fica enfatizado isso, né? Verdade. Fala para mim, a filosofia quântica, ela tem um diferencial com as outras terapias tradicionais, os tratamentos tradicionais?
Tem, ela é não só não linear, como ela visa pegar a pessoa assim, pegar o ponto A, B e C do passado, com o D e F do presente e o H e J do futuro. Nossa! É o alfabeto inteiro. Exatamente, você coloca a pessoa inteira no tempo, a qualidade do que está na pessoa é o que vai fazer ela se transformar. Um elétron, a gente com a mecânica clássica, acha que a mudança divide assim, eu tô aqui, eu faço isso, eu chego aqui, acabou. O elétron, quando ele vai mudar de estado, ele vibra, mais do que ele já está da vibração atual dele, desaparece da realidade, acessa um lugar chamado espaço não local, está em 20 lugares, na verdade milhões ao mesmo tempo, e para onde ele está mais confortável é que ele vai. Então, às vezes, a mudança que você espera está na sua confiança e na sua tranquilidade com aquilo que você vai conquistar. Sem olhar muito para o meio, porque o meio existem vários, infinitos. Mas se aquilo é muito relevante para você a ponto de você querer vibrar em relação àquilo, sem necessariamente colocar energia sem parar, você é capaz de conquistar. Entendi. E isso é uma coisa que você proporciona através da amplitude de juntar o que a pessoa viveu, com o que ela espera viver e o que ela está vivendo no momento. E é isso que eu quis dizer com os pontos. Soma, né? Sim. Eu digo assim, né? Quem é pobre divide, quem é rico compartilha. É uma frase Exatamente. da minha querida Leila Navarro, palestrante, e ela me ensinou essa frase. E hoje nós estamos aqui para compartilhar. Eu faço palestra motivacional, com o diferencial que é com música ao vivo, uma banda de mulheres. E eu procuro. Como é que essa palestra é feita? Não é assim, deu um estalo, fui lá e fiz. Não, eu li muito sobre o ser humano, estudei neurolinguística, que eu acho bárbaro, fiz um monte de coisa para poder sintetizar numa palestra algo que possa lhe fazer bem. E para que estou dizendo isso? Né? Por quê? Para quê? Depois de ouvir o Frederico, eu percebo assim, vou ter que dar umas enxertadas na minha palestra para acrescentar novos conhecimentos. Porque todos os meus entrevistados, olha, não tem exceção, seja homem, mulher, jovem ou com mais idade. Toda vez que eu trago alguém aqui, é um aprendizado para mim, Beth. Então eu imagino que você que está nos ouvindo também pode, ao longo desses 3 anos que eu estou aqui, esses 170 entrevistados, podem também ter trazido para vocês algo que nos torna maiores, que nos tornam mais sábios, mais calmos, mais pacientes, resilientes e tendo o que dizer ao próximo. Ou a si mesmo, no espelho. Quantas vezes a gente precisa olhar no espelho e dizer algo para si mesmo? Primeira coisa, você falar obrigado por estar tendo esse espelho de me ver, não é? Isso, exatamente. Então, eu queria agradecer muito a presença aqui do Frederico, Flávia, que veio aqui, deu uma de fotógrafa. Eu falei assim, eu precisava tanto de uma pessoa que nem você na minha vida, vou roubar a Flávia do Frederico. Hashtag medo. Não é? Bom, Isso é muito incrível bem. mesmo. Você abraçou a filosofia quântica como uma missão. Dá para perceber, né, gente? E como você utiliza isso para ajudar as pessoas? A forma com que eu utilizo isso na verdade, eu estou 100% do tempo pensando em como as pessoas têm uma vida melhor, como elas se relacionam com a física, com todas as realidades. Então, os atendimentos individuais são uma forma, eu tenho a palestra que eu faço, Objetivos Vivos e Mortos ao mesmo tempo, Lei da Atração no cinema, que é incrível, você pensa, Lei da Atração no cinema, que coisa besta, quer dizer, um filme ele é como que a realidade que você atrai para algo que você quer viver na vida. Né? Você fala, pô, mas que coisa esquisita. Teve uma pessoa que eu dei um filme para ela ver, ela saiu parou com o remédio da depressão no dia seguinte. É mesmo? Depois de ver o filme? Exatamente. Porque eu sabia exatamente que tipo de personagem que era. Eu dou um exemplo de significado. Indica um filme pra mim, então, aí. Eu vou dizer esse, porque indicar para você precisaria entender melhor você e eu tenho que fazer um trabalho bem feito. Mas eu sabia que a pessoa era muito rígida consigo mesma e com a realidade. Eu passei Tintim pra ela ver. Tintim? Tintim, que o cara resolve tudo de maneira mais despirocada e dá tudo certo no final. E a pessoa se sentiu mais tranquila, porque ela precisava um pouco disso. Agora, eu tinha visto inúmeras vezes, inúmeros filmes, e já sabia muito dela antes de poder indicar o que era. Agora, o que eu acho incrível é que às vezes uma pessoa, o inconsciente dela está gravado no filme que ela acha mais importante, e você consegue entendê-la através do filme que ela diz, né? E do último que ela viu, como ela está. Então, isso não é só filme, tá? Livro, tudo. Isso é como funciona a dinâmica quântica na lei de atração, nas coisas que você gosta. Essa, por exemplo, foi uma. Você tem também as questões da depressão. Quer dizer, uma pessoa que tomava remédio para depressão durante 7 anos e parou depois do tratamento de 1 ano, ela parou com todos os remédios. Né? E a primeira coisa que ela me disse é, você vai me ajudar a sair da depressão? Eu falei, não.
Quem vai sair é você. Isso. No momento que você perceber que você está olhando para um lugar que não vai te dar resultado. E olhar para você como tá, que existem essas possibilidades de resultado. Você também deve ter inúmeras coisas que você pode fazer, olhando com mais carinho para você e para as suas reais possibilidades. Porque as reais possibilidades cara, você vai encontrar o seu propósito, a sua missão de vida. Vai dar um mega de um trabalho, não vai resolver tudo de uma vez, né? A gente acha que você encontra a missão e o propósito, tudo está resolvido. Não, você vai ter mais prazer em perseguir e errar e tentar e direcionar para o que você realmente quer. E se entender nisso, olhando-se com carinho, né? Então isso para mim eu tenho muito prazer de pensar, de ajudar as pessoas, de fazer o curso. Eu tenho um curso que é Relacionamentos Quânticos, que eu fiz através da internet, que são 17 vídeos para a pessoa se entender, para ela se organizar, para ela colocar o que ela esperava da vida, para ela conseguir, né, são uma apostila de 100 páginas, com exercício, né, através que eu faço pela internet, que está disposto para quem quiser, de fato, falar, não, eu quero uma síntese disso tudo e quero aplicar na minha vida. Então nós vamos pedir para o internauta entrar lá, porque a gente já está estourando o nosso horário. E eu queria dizer assim, como sempre, essa horinha que a gente passa aqui é muito rápida e não dá para ouvir tudo. E eu tenho que trazer de volta o meu entrevistado para complementar, porque agora vai ser uma enxurrada de perguntas, as pessoas vão querer saber mais. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigado. A gente já se despediu mais de uma vez, a gente já falou de missão, já falou de fala mensagem, de novo, vai conversa, e volta é de uma novo. E ó, eu vou contar para vocês, porque agora eu vou ter umas sessões com o Frederico, que ele vai cuidar do meu lado quântico, vamos dizer assim. Sim. E eu vou dando notícias para vocês. E agradeço muito sua audiência, a gente está chegando quase a 200 mil views no programa. Bacana. Então, sintonize-se. O programa Sintonia, que é o seu bem, que é o bem de todos. Uma boa tarde e até a próxima semana.